Som. Som. Ei, som. Graça e paz, igreja. Gostaria de convidar os irmãos a ficarem de pé nesse momento. Vamos adorar ao Senhor. O Juliano não pôde estar hoje, aí ele pediu para mim fazer o louvor hoje, né? Que o Senhor possa nos conduzir essa noite. E eu gostaria que todos fechassem os olhos para a gente adorar o Senhor e direcionar nossas atenções a Ele. Senhor, nós queremos te adorar nesse momento, Senhor, agradecer pela tua presença, pela liberdade que o Senhor nos deu, Senhor, para que nós pudéssemos estar, Senhor, na tua presença, Senhor, para manifestar, Senhor, um pouco daquilo que o Senhor nos deu, Senhor, para transmitir, Senhor, o amor que o Senhor colocou em nossos corações, Senhor. Queremos agradecer, Pai, por a cada dia o Senhor nos transformar, Senhor, por a cada dia o Senhor nos renovar, Deus. Nós sabemos, ó Pai, que o quanto nós precisamos de Ti, Senhor, e quanto mais próximos de Ti, Senhor, menos vontade temos, Senhor, de pecar, Senhor, menos vontade temos de fazer a vontade da nossa carne, Senhor. Nós pedimos que o Senhor possa nos conduzir essa noite, Senhor. Prepara o nosso coração, Senhor, prepara a nossa mente, Senhor, que toda a nossa alma, Senhor, todo o nosso ser, Senhor, seja direcionado ao Senhor nesse momento, Senhor, que nós possamos dirigir, Senhor, tudo que nós temos, Senhor, em Te entregar, Senhor, na Tua presença nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Vamos adorar o Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. O Filho agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Que Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, 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 oh. La, ra, 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 ra. La, ra, 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 ra. La, ra, 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 ra. Não há outro como Jesus, só Tu és santo, só Tu és santo. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo,
Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Nós declaramos essa noite, Senhor, que tu és santo, Pai. A tua presença nesse lugar, Senhor, nos inunda, Senhor, oh Pai. Remove de nós, Senhor, tudo aquilo que nos afasta da tua presença nesse momento, Deus. Nós queremos declarar que só tu és santo, Deus. Só tu és santo, só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor essa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? O Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, amém? Boa noite a todos. Pegue sua Bíblia aí, se você trouxe. Abra ela em Romanos. Se você não trouxe, você acompanha aqui no telão. Vamos dar continuidade a esse estudo que nós temos aí se debruçado por alguns dias. E se assim o Senhor nos permitir, nós vamos trilhar um longo tempo juntos aí, irmãos. E cada dia que passa, para quem estava aqui desde o primeiro estudo, lá no prefácio e na saudação, às vezes a gente falava assim, meu Deus, esse assunto, né? Será que isso aí vai se encaixar conosco? Será que isso aí vai comunicar, né? E todos os estudos, um após o outro, nós vamos entendendo mais, a mensagem vai ficando mais clara, mais sólida e muito mais aplicável para nossas vidas, né? E nós vamos hoje atentar somente a 2 versículos. Romanos 1, nós vamos ler só o 26 e o 27. Agora eu não sofro mais, tá, Mário? Obrigado. Eu quase arranquei não sei se é o pulmão ou qual que é o órgão que faz para chupar água, irmão. Nada de sair. Eu não sei se vocês lembram. Teve um dia que eu arranquei a tampa e já comecei a tomar. Eu estava lá fora e aí a Mari falou, você quer puxar água? Eu falei, eu queria, né? Ela falou, não, põe o dedo aqui escapa o negocinho e entra ar. Eu falei, obrigado, tá? Depois de muito sofrer, né? Se você tem uma garrafinha dessa e tem dificuldade, irmãos, em extrair o líquido que está no seu interior, aqui tem uma válvulazinha que daí ela, não sei o que acontece, né? Ela começa a entrar, então você põe o dedinho aqui assim, ó, aí
É só alegria, irmãos. Hã? Não, sofri, e ela estava dando risada, ela estava vendo que eu estava sofrendo. Mas tá bom, vamos levando as cargas uns dos outros, né, Mari? Era tão quietinha quando chegou na igreja, né, irmão? Ninguém nem escutava, né? Essa menina fala agora, irmão, ela deixa até o pastor sofrer. Irmãos, vamos ler lá, Romanos 1, 26 e o 27. A palavra diz assim: por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que conviam ao seu erro. Irmãos, nós estamos diante de um assunto talvez mais complexo da nossa época, né? Vamos dizer assim. Não é novidade, mas tem sido um assunto muito complexo, né? Muito difícil de lidar. Que é a questão do homossexualismo, do lesbianismo. E isso tem tomado muita força nos últimos dias. E hoje nós vamos tentar juntos ver o que Paulo nos comunica à luz das Escrituras sobre esses atos, estas coisas, né? Mas antes, eu quero fazer algumas bem rápidas considerações. Bem, nós sabemos que Paulo estava ansiando ir para a Espanha, continuar a sua terceira viagem missionária, depois ali de ter evangelizado a bacia do Mediterrâneo por muito tempo. Mas ele queria passar na Itália para depois ir para a Espanha. E ele já conhecia a igreja de Roma e ele já conhecia também muito bem toda a cultura do Império Romano, da capital de Roma. E lá no 16, nós vemos Paulo, depois de um prefácio, depois de uma saudação, depois de demonstrar o anseio que ele tinha em tê-los com os irmãos de Roma, para passar um tempo com aqueles irmãos, nós vemos Paulo lá no 16, diz assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Aqui nós começamos a ter um norte diferente, baseado naquilo que Paulo queria comunicar àqueles irmãos, sempre levando em consideração que Paulo levava muito a sério a questão cultural, histórica, religiosa da época. E depois que Paulo nos comunicou que o Evangelho era a justiça de Deus manifestada para mim e para você, através de Cristo, ele também nos comunicou de que forma era manifesta a ira de Deus sobre a nossa vida. Primeiro, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar de Deus, que é manifesta em Cristo Jesus. E depois ele diz que, porque do céu se manifesta toda a ira de Deus, toda a impiedade e toda a injustiça. E ele continua relatando que o homem deixou um Deus corruptível, incorruptível, e trocou por semelhança de homens, de aves, de animais corruptíveis, que não deu a devida glória a um Deus soberano e criador. E também nos ensinou que tudo aquilo que cabia a nós conhecer de Deus, os atributos talvez invisíveis e não acessíveis a nós, ele nos revelou na sua grandiosa misericórdia. Dois deles ele nos ensinou, que é o seu eterno poder e a sua divindade. Aí ele falou: de que forma? Bem clara, Paulo nos diz. Paulo nos diz, foi revelado bem clara, desde a criação do mundo, foi revelado o poder de Deus e a sua divindade. De que forma? De duas formas. Na consciência do ser humano
e através da matéria da natureza. A matéria não é Deus, mas a matéria comunica sobre Deus. Mas todos nós, todo ser humano, o mais novo que nascer lá na maternidade, da mesma forma que ele nasce com o pecado de Adão, necessitando ser alcançado pelo Evangelho, da mesma forma ele nasce com esse sentimento que todos nós fomos alcançados, fomos criados, nós temos um Criador, todo ser humano. Por isso que no final ele usa de uma forma, uma linguagem jurídica, ele fala, vai ser indesculpável, não vai ter apologia, desculpa, não conheci, não sabia, aonde Deus estava, não chegou para mim, não sabia. Indesculpável. Talvez, penso eu, tá? Da minha parte, não da parte da Bíblia, penso eu que o conhecer a Deus não é para nossa salvação é através do Evangelho, da graça e da fé. Penso eu que uma pessoa lá no fim do mundo, onde o Evangelho não chegou, ela pode até dizer que ela não ouviu o Evangelho, mas ela não vai poder dizer que nunca conheceu Deus. Não é possível. Aí como Deus vai julgar ela, a gente não sabe. Mas ela não vai poder falar assim, Senhor, eu nunca ouvi falar sobre o Evangelho, sobre Cristo, eu nunca ouvi falar, beleza. Mas você contemplou no profundo do seu coração, em toda a natureza que te rodeia, onde você está inserido, que havia um Criador sobre todas essas coisas. Mas o homem, irmãos, a palavra Paulo também diz que ele deteve a palavra em troco da injustiça. O que é deter? Essa palavra deter no original é sufocar a palavra. Não é ter o poder da palavra, é sufocar a palavra. Ou seja, esta palavra que foi revelada através de Cristo Jesus, que é o Evangelho é boas novas de salvação de Cristo Jesus, o homem, ele sufocou esta palavra. Para quê? Para te dar respaldo, licitude e motivação para potencializar a impiedade e a injustiça. A impiedade contra o Criador e a injustiça contra o irmão. Então nós vemos uma manifestação preciosa, grandiosa, maravilhosa de um puro e santo sendo manifestado na cruz para alcançar o homem, e o homem substituindo isso, o homem sufocando isso. Paulo nos comunica isso. Aí no 21 ele diz, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos de esvaneio ou vazio, o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, se tornaram loucos. Ou seja, dando muito mais crédito à ciência, oriunda do conhecimento do homem, não do conhecimento divino do Criador. Dizem sábios, se tornaram mais loucos. Né? Até falamos de algumas métodos, né, que a ciência tenta implantar, algumas teorias, né, encontrei a palavra que eu não estava conseguindo, teorias, né, Darwin, teoria de Marx, e ela não se sustenta, ela todo o tempo ela está tendo que ser renovada, porque elas têm que estar baseadas em outra teoria, em outra teoria, em outra teoria, e ela não sustenta, ela não se sustenta. Isso é a sabedoria humana. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Aqui Paulo faz uma referência à cultura daquele tempo, né, que para eles, eles adoravam árvore, flor, boi, vaca, passarinho, né, eles tinham uma relação religiosa panteísta, ou seja, toda matéria é Deus e todo Deus é matéria. Deus se manifesta na matéria, matéria se manifesta em Deus. A vaca é Deus, o boi é Deus, o passarinho é Deus, o sol é Deus, a lua é Deus. Né? E Paulo mostra primeiro
a solução do ser humano perdido, caído e separado de Deus, através do Evangelho, e depois mostra o que o homem fez e ainda faz com o Evangelho, e agora Paulo começa a mostrar as consequências dessa verdade ter sido sufocada e ela ser transpassada, substituída pela impiedade e a injustiça. Aí nós estudamos a semana passada, ele diz assim: pelo que também Deus os entregou à concupiscência de seu coração, a imundícia para desonrarem seus corpos. Ou seja, diante de tudo isso, veio o castigo de Deus. Não é o castigo eterno, mas é o castigo de Deus. E Deus se revela dessa forma também. Ele pode castigar, ele pode fazer o que for, ele nunca vai deixar de ser justo. Qual que é o castigo de Deus? Vocês tiveram uma opção. Não foi falta de opção. Ou seja, vocês tiveram a melhor opção. Foi o meu filho que morreu na cruz, não foi o filho de vocês. Aquilo que era impossível, eu fiz. Mas vocês preferiram tanto a escuridão do coração de vocês, que agora eu vou entregar vocês ao desejo do coração de vocês. Este é o castigo de Deus. O juízo é a sentença de Deus. O juízo. Mas a entrega do pecador ao próprio pecado é o castigo de Deus. Nós temos 3 tipos de liberdade, onde Deus age de uma forma de liberdade. Ou seja, a autorização de Deus. A liberdade... Não é liberdade, não. A liberdade é outra coisa. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu não lembro nem se eu anotei, irmãos. Espera aí. Aqui, eu anotei sim. Não é liberdade, é liberação. Ou seja, autorização. Instrutiva, corretiva, punitiva e juízo final. Deus autoriza as coisas acontecer de uma forma instrutiva para instruir o homem. Ele autoriza de uma forma corretiva para corrigir o homem e ele autoriza de uma forma punitiva para punir o homem. E ainda tem a sentença final. Tem muita gente que já está punido, condenado, mas não está sentenciado. Isso falando de uma forma jurídica também. Nós conhecemos criminosos que eles já estão sentenciados, eles já estão punidos, mas eles não estão sentenciados. Mas já estão punidos. Já tem prova do que eles fizeram. Então, a sentença final é o que aguarda essas pessoas. Vocês lembram de Jó? Jó foi vamos dizer, uma liberação ou uma autorização instrutiva. Deus não estava corrigindo Jó. Deus não estava punindo Jó. Mas o que Deus estava fazendo? Deus estava instruindo as pessoas que estavam próximo a Jó. Ou seja, ele autorizou Jó a passar por tudo aquilo lá. Foi autorização de Deus. Então foi uma autorização instrutiva. Lembra Ananias e Safira? A palavra fala que depois que aconteceu com Ananias e Safira, que eles tentaram enganar o Espírito Santo e morreram os dois, todo mundo gerou um temor, gerou arrependimento. Ou seja, uma liberação instrutiva para instruir as pessoas, como da mesma forma tem a autorização de Deus punitiva. E aqui nós estamos diante de uma autorização de Deus punitiva, levando em consideração que Deus não precisa de conselhos. Ninguém precisa falar para ele: Senhor, mas o Senhor não precisava fazer assim. Para que o Senhor vai entregar o pecador ao desejo do seu coração? Irmãos, dentro da teologia nós chamamos de caráter monergista, né? Não só dentro da teologia, usa uma questão gramatical.
é que um caráter monérgico, monergista, é que ele não precisa da opinião, do conselho de ninguém. Ele faz o que ele quiser, o que ele bem entender, e não precisa passar pelos nossos conceitos. Mas, Senhor, por que você está fazendo isso? Senhor, por que você está fazendo aquilo? Não, ele não precisa dos nossos conceitos. Ele é o Criador, ele é o soberano. Tudo o que ele fizer, por mais que aos nossos olhos pareçam mal e ruim, não são. É perfeito, é agradável. Estão entendendo, irmãos? Então, Deus está aqui no 24, ele diz assim: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração. O que é concupiscência? O desejo ardente de fazer as coisas que cria rebeldia, facção, divisão, entristece o Espírito Santo. Isso é concupiscência, nós até falamos na pregação. Jesus nos ensinando a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Aí depois nós vemos Jesus dando o exemplo de quando ele foi tentado pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. Um desejo ardente, um anseio por fazer aquilo que não edifica, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que cria uma rebeldia contra Deus. Aí Deus falou assim: então, baseado nisso, eu vos entreguei a concupiscência do seu coração. Ou seja, irmãos, agora para a gente já entender o assunto que nós vamos entrar, nós entendemos que muitas das coisas que vêm em evidência já está no nosso coração. Muitos pecados, seja ele do âmbito e a natureza que for, seja ele do homossexualismo, da prostituição, da bebida, da mentira, da promiscuidade, todas essas coisas de herança adâmica, elas já estão no coração do ser humano. Eu dei um exemplo, uma criança, você nunca vai ensinar a criança a se proteger. A única dificuldade que nós temos é ensinar a criança a compartilhar. Você precisa ensinar seu filho a defender o brinquedo dele? Pai nenhum ensina. Ele já nasce com essa natureza. O que você precisa ensinar é ele compartilhar o brinquedo. Hã? É criança, gente. Não importa. Já nasce assim. Então, irmãos, por o ser humano sufocar a verdade e Deus entregar a humanidade aos desejos promíscuos do seu coração, manifesta aquilo que estava lá dentro. Que o evangelho revelado por Jesus ia sufocar esse sentimento, ia matar esse sentimento, ia controlar esse sentimento, seja ele de âmbito que for. Mas as pessoas viraram as costas para a verdade. E com isso esses desejos foram potencializados. Aí no 25 diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira. O que é a verdade de Deus? A verdade de Deus é a forma natural, a forma principal, primordial que Deus criou a humanidade e a instituiu para que vivesse. Essa é a forma natural. Esta é a verdade. Olha o que diz no 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Vocês lembram que eu dei o exemplo no estudo passado, que o verbo mudar do versículo 23, está escrito lá no 23, e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível em semelhança de imagem, é diferente do mudaram do 25. O verbo mudar do 23 é mudar mesmo, mudar. Agora do verbo 25 é travestir. Ou seja, travestiram a verdade de Deus. Travestiram a verdade de Deus em mentira. Pegaram o que era natural, original, e colocaram uma nova roupagem. Travestiram a verdade. E com isso, os desejos humanos, as concupiscências, elas se potencializam e se evidenciam cada vez mais. Irmãos,
Nós vamos entrar mais profundo nessa questão, que é o que Paulo nos dá como exemplo aqui, do homossexualismo. E ele não indifere de outro pecado. Não vai, eu vou falar disso porque isso é um pecado imperdoável e mortal. Não, não é isso. O mesmo nicho que Paulo coloca esse pecado, ele coloca a prostituição, o roubo, a facção contra o irmão, a glutonaria, a bebedice, a avareza e muitos outros. No mesmo nicho. Mas Paulo está diante de uma cultura grega romana que ela era tomada por esse sentimento promíscuo. Era muito comum, irmãos, naquele tempo. O homossexualismo era muito comum. E Paulo está diante dessa sociedade. Eu falei aquele dia, estudando a história do Império Romano correlacionado com a igreja da época, a gente vê os estudiosos dizendo que de 15 imperadores que passaram pelo Império Romano, 14 eram homossexual. Nero era casado com um homem. Então Paulo está diante disso. Então Paulo usa da figura mais comum para comunicar a mensagem verdadeira do Evangelho. No 25 eles disseram: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Bendito é eternamente. Amém. Aí nós entramos no 26 e no 27, que nós já lemos e vamos conversar hoje. Este assunto é um assunto bem complexo. Mas, irmãos, não é algo novo. Isso, das últimas 2 décadas, ela vem cada vez mais se potencializando. Porque ela saiu de um sentimento, ela saiu de algo hormonal, ela saiu de algo patológico e fisiológico para milícias, para movimentos. Por isso que hoje nós temos se deparado com esse assunto tão difícil, tão complexo, porque isso não é novo, isso é antigo. Quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, já tinha uma lei lá em Levítico que o homem que se deitasse com o homem ele ia ser apedrejado. Mas de onde tiraram isso? De qualquer lugar? Não. Tinha essas práticas. Isso, jovem, depois que a criatura lá desobedeceu Deus, tudo que tinha de ruim se manifestou no homem, porque a única coisa que tinha de bom no homem era Deus, e Deus se apartou dele. Não é coisa do Novo Testamento, do século 21 de agora. Isso é salário da queda de Adão. Mas a todo tempo, Deus misericordioso, Deus está dando uma solução para o homem matar essa velha carnalidade, matar esse sentimento adâmico, matar essa natureza adâmica. A todo tempo não teve desculpa. Não teve desculpa, porque a todo tempo Deus acha um homem justo, a todo tempo Deus vamos usar o exemplo de Sodoma e Gomorra, baseado no que nós estamos falando, porque no tempo de Noé não tem relatos evidentes nas Escrituras sobre esses atos. Tem relatos do tempo de Noé de bonança, né? De alegria. A palavra diz que eles casavam, se davam-se em casamento, que era o castigo de Deus para eles, a prosperidade. Não, agora, em Sodoma e Gomorra, não. Em Sodoma e Gomorra, a palavra fala que era uma cidade promíscua, uma cidade que vivia na iniquidade. Lembra quando os anjos foram lá? Eles queriam ter relação com os anjos. E a palavra fala que Ló, seu coração, a sua consciência amargurava em relação à atitude daquela cidade. Ou seja, em todo tempo, em todo lugar, vai ter pessoas que se revelam o sentimento genuíno e verdadeiro de Deus. Então não é desculpa. Não é desculpa. O mundo está perdido. Tá bom.
Mas nem todo mundo pode se perder. O mundo está perdido é uma coisa, todo mundo se perder é outra. Mas isso é coisa lá de trás. Mas o homem vem se rebeliando contra Deus, se rebeliando contra Deus, se rebeliando contra Deus, e isso vem se potencializando. E nas últimas décadas, as últimas 2 décadas, isso se tornou um movimento. Um movimento que tem feito com que as pessoas olhem isso como algo correto da parte de Deus, desejável, gostoso, bonito e acessível. Este é o movimento. A gente não tem problema nenhum, nunca teve, com o sentimento homoafetivo de alguém. Não tem. A grande dificuldade é o movimento que se criou em cima dessa ideologia e está tentando fazer com que as coisas se tornem normais. E Paulo, aí ele diz assim: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Ou seja, esse sentimento já existia no coração do ser humano. Mas a rebeldia contra Deus, Deus os entregou aquilo se tornar uma normalidade. O castigo de Deus, irmãos, vamos se dizer assim, não está correlacionado 100% ao ato. Ela está correlacionada muito mais à normalidade que as pessoas estão achando disso do que o desejo se evidenciar. Não é só o desejo ser evidenciado, é a normalidade que as pessoas estão lidando com essa situação. Para você ver, tem algumas linhas que diz, primeiro eu quero ver com vocês aqui, o que Paulo não disse aqui, porque já tentaram defender um discurso diferente do que Paulo diz aqui. Né? Muitos dizem que Paulo estava dizendo que essa palavra é só para a época dele, porque a época dele era eu já expliquei para vocês como funciona, e Paulo estava dizendo que isso era só para aquela época, porque estava muito exagerado. Mas se Paulo está falando isso só para a época dele, este evangelho que é o poder de Deus, que é a salvação de Deus, então é só para a época dele também. Nós não podemos recortar a Bíblia. A hora que nós chegarmos lá na frente, nós conseguimos ver a manifestação graciosa de Deus, que nós vamos ver, não é só essa parte drástica aqui não, mas primeiro nós temos que ver a parte ruim, para enxergarmos a maravilha de Deus. A hora que nós chegarmos lá, que onde fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, se for só para a época de Paulo, então nós não podemos tomar posse dessa palavra. Então não, Paulo não estava comunicando isso não. Algumas pessoas dizem que Paulo estava refutando um relacionamento homoafetivo agressivo, ou seja, tinha muita agressão, e Paulo não queria isso. Agora, se fosse um relacionamento que onde houvesse amor, é amor, onde há amor, qual é o problema? Deus está no amor, Ele é amor. Não, mas Paulo não está dizendo isso. Paulo não está comunicando sobre uma liberalidade de sentimentos. Se for um relacionamento sadio, pode. Não. Ele está refutando a quebra da natureza, do que é original criado por Deus. E algumas linhas diz também, eu estou dizendo que as pessoas falam que Paulo, uma má interpretação bíblica, o que Paulo queria dizer aqui e ele não quer para nós entendermos. Né? Mas algumas linhas diz que Paulo está falando só da pederastia e da pedofilia. Não, Paulo está refutando isso porque ele está dizendo sobre
naquele tempo, irmãos, era muito comum a pederastia. O que é pederastia? O relacionamento de homem adulto com homem criança. Eles tinham uma cultura naquela época de que mais cedo o menino se relacionasse sexualmente com outro homem, ele gargava a maturidade mais rápido. Entendeu? Olha, só para vocês entenderem. Pederastia, relacionamento de homem adulto, não é troca de mensagem, não. Relação sexual de homem adulto com homem menino. Eles diziam que o menino precisava gargar a maturidade com mais rapidez, então já entregava ele a esse relacionamento com um homem mais maduro e assim. E muitos dizem que Paulo está falando da pederastia e da pedofilia. Não, Paulo está refutando, não é esse desejo amoroso de pessoas do mesmo sexo, é isso aqui. Não, e Paulo não está dizendo, porque no 27, se fosse assim, estava falando só dos meninos. Não, e no 27 fala, e semelhante também às mulheres, deixando o uso natural, inflamaram-se em sua sexualidade. Então ele está falando de todos os atos, lesbianismo como homossexualismo, não só de pedofilia à criança e do sexo masculino ou a pederastia, não, tudo. Isso é o que as pessoas dizem que Paulo está tentando comunicar aqui, mas nós não vemos Paulo dizer isso. E com o tempo, irmãos, a cada dia que passa, este assunto tem tomado força no meio acadêmico, na ciência, nas igrejas, na cultura, na política, em todos os lugares. Estes movimentos, que hoje fica até difícil de você identificar qual que é, porque antigamente você chegava num lugar, tinha 2 quadradinhos lá, homem ou mulher, Agora tem um monte. Se é A com Y, Y com B, LG não sei o quê, se é binário, não binário, se é branco, se é preto, se gosta, se não gosta, Teletubbies, Chick-Wicks, tudo, um monte de coisa, irmãos. Um monte. Você fica lá 1 hora para tentar encontrar qual que é o gênero, qual que é o sexo da pessoa. Antigamente você chegava, tinha lá homem e mulher. Então isso entrou dentro da sociedade, entrou dentro do currículo, entrou dentro dos estudos, entrou dentro do meio acadêmico, está tomando conta de todos os lugares, tentando criar uma normalidade onde não há normalidade. Tentando criar um respaldo para algo que não, biblicamente, Deus nos mostra que não é normal. Isso vem se potencializando a cada vez mais, e eu disse, eu vou repetir, uma das maiores evidências de que isso hoje é tão forte e deste movimento que se levantou é a omissão, na verdade, da igreja. Você pode fazer uma correlação desde quando a igreja deixou a doutrina reta e verdadeira, a ortodoxia, foi quando este movimento começou a se potencializar. Aí hoje sabe o que a igreja faz? Hoje a igreja é homofóbica. Desde quando? Vocês acham que nunca existiu? Ou quem é um pouco mais de idade aqui? Vocês acham que nunca existiu? Meninas que gostavam de meninas, homens que gostavam de homens, meninas que se relacionavam às vezes com meninas, homens que se relacionavam com homens. Lógico que sempre existiu. Mas por que isso não potencializava tanto? Porque a solução disso era evidente. Qual que é a solução? O Evangelho de Deus, de Jesus, que é o poder de Deus para salvar as pessoas e para segurar a iniquidade do coração nosso dentro de onde que ela tem que estar. Você ia para a igreja, tinha doutrina. Você ia para a igreja, tinha amor, tinha palavra, tinha ensinamento, tinha respeito, tinha decência, tinha temor, tinha tudo. Tinha tudo. Não tinha ideologia. Você sabe que a igreja ela foi praticamente uma fundadora da ideologia de gênero? Não do gênero sexual, mas do gênero cultural.
Porque antigamente culto era culto para jovem, para criança, para adolescente. Aí a igreja começou a fragmentar isso em gênero, né? É o culto do jovem, o culto da mulher, o culto do homem, o culto do mais velho, o culto da pregação, o culto da libertação. Virou uma ideologia. A igreja do surfista, a igreja dos fogueteiros, a igreja dos frios, a igreja do... Um monte. A igreja foi fragmentando o evangelho universal em coisas. Gênero. A igreja é o que mais age com ideologia de gênero. Porque gênero não está ligado à sexualidade. Tem gênero literário. A Bíblia é cheia de gênero literário. Nós temos salmos, provérbios, cartas, livros apocalípticos. O problema não está no gênero, o problema está na ideologia. O que é ideologia? É uma palavra que é oriunda da filosofia, que são dois radicais gregos, filos e sofia. Amar o conhecimento ou amar o pensamento, ou seja, você ama o que você pensa e o que você acha que é certo. Baseado nisso, você cria uma ideologia. Este é o resultado da facção do homem contra Deus. Então isso, irmãos, isso se tornou muito potente hoje em dia. Essa questão da ideologia de gênero. E hoje, a cada dia mais, eles estão potencializando isso. Eu tenho um relato de uma pessoa que eu conversei esses dias com ela. Ela disse que uma irmã dela de 14 anos falou que na escola a professora falou assim, não, você vai escolher o que você quer ser. Na escola aqui em Paranavaí. Ela falou assim, você vai escolher, você que tem que escolher, não é seu pai, não é ninguém. Você quer ser menina, é menino, você quer ser menina, é menina. Uma escolha. As pessoas escolhem o que elas querem ser. As pessoas escolhem o que ela gosta. As pessoas escolhem de que forma agir. Isso vem cada vez mais se potencializando, e isto é o castigo de Deus para a sociedade. Este é o castigo de Deus para as pessoas que se rebelaram contra Deus. Talvez nós sofremos hoje o que talvez ainda nós não fizemos, mas que outras pessoas fizeram lá atrás e acabou respingando em nós, nos nossos filhos, nos nossos netos e posteriormente. Talvez nós não fizemos nada para passar por isso, mas as pessoas lá atrás fizeram, desde lá de trás, quando Paulo está dizendo isso, vem cada vez mais potencializando. Por isso que eu sempre falo, nós precisamos se esforçar, irmãos, para fazer diferente. Nós não vamos mudar o mundo, mas nós podemos influenciar as pessoas, nossa família que está perto de nós. Alguém tem que fazer o diferente. Já tem demais pessoas potencializando o que o homem revirou lá atrás, tem demais. Nós precisamos nos esforçar, dar a nossa vida para continuar com a igreja verdadeira e séria. Prega o evangelho verdadeiro, que nós conseguimos sentir Jesus na sua própria verdade e que dê um destino para os nossos filhos de temor ao Senhor. Eu não sei o que passa no coração do meu filho. Eu não sei o que passa no sentimento dele. Eu não sei o que passa hormonalmente na vida do meu filho. Mas o que eu sei que a todo dia eu tento comunicar o amor de Deus em Cristo Jesus na vida dele. A todo dia, porque isso foi me evidenciado, isso eu posso transferir. Agora eu não posso fazer um raio-x do sentimento dele. Não posso. Não posso. E paz, meus irmãos. Temos relatos de famílias inteiras destruídas, casamentos destruídos, o filho que foi casou com outro homem, filhas oriundos de viver uma mentira na igreja por muito tempo, um evangelho raso, um evangelho onde faz uma cama para o seu pecado e o seu sentimento adormecer. E a pessoa viveu a todo tempo achando que ela era crente, que ela estava servindo Jesus e que aquele evangelho, aquele sentimento ia fazer com que esses desejos do coração não viessem à tona. Isso é bíblico, porque a palavra fala que os homens iam destruir famílias inteiras. Falso evangelho.
O falso evangelho faz a concupiscência do coração do ser humano pular para fora o mais rápido que ele imagina. Porque a única coisa que faz nós sermos diferentes, irmãos, cada um aqui, do que nós éramos antes, e tentar cada dia ser melhor, é o poder do evangelho de Deus que nos alcançou e nos sustenta todos os dias. É a única coisa. É a única coisa. Por isso que há este peso espiritual e físico para colocar o poder de Deus que transforma isso no mesmo nível da ação, ou seja, é tudo normal. Sendo normal, o evangelho não precisa agir. Sendo normal, a verdade não precisa agir. Se isso é normal, não precisa o evangelho agir. Jesus não vai agir, isso não vai ter transformação, porque é normal. Não há transformação naquilo que é normal. Por isso que no mundo espiritual, nessa parte maligna, ele está fortalecendo através das pessoas para que isso se torne normal. Porque no que é normal, aonde Deus vai agir? Se isso se tornar normal, o evangelho se torna fraco, porque não vai ter poder para transformar o que é normal. Este movimento ele vem crescendo, irmãos, a cada dia. A cada dia esse movimento vem crescendo. E nós bem sabemos aqui, quem acompanha jornal, esses movimentos hoje já transmitem pelo Senado, pelos ministérios, para tornar lei. Nós temos a PL 122 de 2006, se eu não me falha a memória. Eles queriam, essa PL tem como regra, não que nas igrejas, pastores ou mensagens não poderiam ser ditas como se isso fosse errado, fosse antinatural ou fosse pecado. Não poderia. Não poderia. Qualquer coisa disso ia ser taxado como crime, homofobia. Aí eles não conseguiram. Aí eles tentaram reformular essa PL. Então vamos fazer assim, só dentro da igreja pode falar, fora não pode. Ou seja, se essa PL tivesse sido aprovada, esse vídeo já não podia ir para a internet. Só dentro da igreja, fora não pode. Mas, graças a Deus, o respaldo que nós temos de liberdade de consciência, liberdade religiosa e liberdade de expressão que ainda rege, trâmite a nossa legislação, eles não conseguiram aprovar isso. Mas não sei até quando. Mas esse movimento trabalha para isso. Este movimento trabalha, irmãos, para fazer com que você não expresse o que você acha. Qualquer expressão do que você acha é homofobia, é crime, é brutalidade, é qualquer outra coisa. Ou seja, a gente não pode expressar mais assim, nós não cremos dessa forma. Não pode. Este é o movimento, este não é o sentimento. Este é um movimento. Sentimento é uma coisa, movimento é outra. O sentimento sempre teve, sempre vai ter, sempre existiu. O movimento que se potencializou a cada dia. Porque o sentimento, irmãos, o sentimento antigamente, ele trabalhava contra a própria pessoa. Uma briga interna de vontade, de falta de controle hormonal e mental, fisiológico, patológico. Mas o movimento, ele se levantou contra Deus, contra princípios, contra preceitos. Então o movimento é diferente do sentimento. É diferente do sentimento. Este movimento, ele tem tomado força. E hoje nós sabemos que ele já está dentro da igreja. Isso chama liberalismo teológico, mas dentro do liberalismo teológico se chama teologia inclusiva. Ou seja, é o estudo de Deus, o conhecimento de Deus que inclui tudo e todos do jeito que eles querem. Não é as pessoas que se adequam ao evangelho, é o evangelho que se adequam às pessoas. Hoje nós já temos igrejas para
para esse tipo de movimento, não é nem de sentimento, é de movimento. Esse tipo de movimento já tem. Hoje nós já temos pastoras lésbicas, nós já temos pastores homossexuais, líderes de jovens e assim por diante. Igrejas específicas, não é nem juntos, não, igrejas específicas para isso. Igrejas específicas. E eu esqueci de falar para vocês, estava tramitando uma lei, não lembro que PL que é agora, mas que nós não vamos poder expressar textos bíblicos e versículos bíblicos que repudia esse tipo de coisa. Nós não vamos poder. Nós não vamos poder. Que se falar que isso é pecado, nós não vamos poder. Coríntios, Romanos, um monte de textos. Está tramitando. Ou seja, o movimento está forte, irmãos. Para quê? Para se tornar uma normalidade o que a Bíblia nos descreve de antinatural. No 26 ele diz: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Ao contrário à natureza, o uso natural. Então, isso se chama teologia inclusiva. Eu não sei se vocês já tiveram contato com isso, mas vou citar aqui 2 textos que eles usam como base para aceitação. Vocês acreditam que essas igrejas, esse evangelho, essas palavras da teologia inclusiva, eles defendem que Davi tinha um caso com Jonatas. Eles falam que Davi tinha um caso com Jonas, só por causa daquele versículo que Davi fala assim, que o amor de Jonatas é melhor do que o amor de muitas mulheres. Fala aí, eles tinham um caso. Isso é coisa do homem, o homem que não quer, É Bíblia. Eu já vi um caso de falar que Jesus tinha um caso com João. Só porque na noite que foi traído, Jesus encostou o peito, o João encostou a cabeça no peito de Jesus. Teologia inclusiva, teologia liberalista, libertina. E eles vivem baseado, por isso que eu falo, irmãos, eu posso ser taxado como chato, um pastor chato, o que vocês quiserem falar, eu não estou nem aí para paçoca, mas por isso que eu falo e falo. Aprender Bíblia, aprender interpretação bíblica, se relacionar com a Bíblia, isso faz muito bem para a nossa saúde, porque quem não faz isso, o que acontece? Eles ficam se alimentando de coisas que saiu da cabeça do homem. Cabeça do homem, olha o que eles falam, que Jesus tinha um caso com João, gente. Para dar legalidade, para aquilo que a Bíblia não aceita. Isso chama teologia. Eu estou dando alguns fatores desse fenômeno, só para vocês entender o que acontece. O que Paulo não está dizendo. Por mais que Paulo leve em consideração o que acontecia na sua época, porque, irmãos, Paulo ele tinha dupla cidadania. Paulo era de Tarso, na Cilícia. E aquela região greca romana, ela era muito potencializada por esses atos. Muito potencializada por esses atos. Então, Paulo está tentando comunicar uma mensagem do que aquilo que era mais explícito na época, aonde a ira de Deus estava se manifestando na época. Eu particularmente, eu vou falar algo para vocês. Eu hoje, depois de 2000 anos, né, que Paulo escreveu isso aí, 1800 anos, vamos dizer assim, eu não consigo ver que este movimento que hoje está aí muito forte é a principal manifestação da ira de Deus contra o homem. Eu já não consigo ver, mas na época de Paulo era,
Por quê? Era uma época primitiva, a igreja estava sendo estabelecida ali. Por mais que nós já tínhamos escândalos, falsos mestres, falsos pastores, falsas ovelhas, né? Não é à toa, Corinto era conhecido como a cidade mais prostituta que existe. Não era à toa que a igreja de Corinto era tudo aquela bagunça. Por quê? Porque as pessoas se relacionavam com a cosmovisão social da época. Cultos, prostitutas cultuais. A situação por isso que eu falo, a igreja não pode se relacionar em demasia com a sociedade, porque senão a igreja ela se transforma numa sociedade adulterada. A igreja não pode ser envolvida pela cultura, não que ela não tem como sair da cultura da época, gente. Não é isso que eu estou falando. Não é primitivizar a igreja do século 21. O que eu estou dizendo é não perder a essência de igreja para tornar a essência de mundo, porque a igreja de Corinto estava influenciada por uma cosmovisão social daquela cidade, uma cidade que era conhecida por ser tão prostituta, promíscua, que a igreja aceitava até um jovem ter relação sexual com a sua madrasta como uma coisa normal. Então, escuta o que eu vou falar. Se a igreja não influencia a sociedade influencia a igreja. Hoje tem igreja que parece mais prefeitura do que igreja. Mais prefeitura. É 1% de evangelho e 99% de ação social. A prefeitura podia terceirizar essa parte do trabalho social para a igreja. E a essência da igreja nunca foi trabalho. A essência primária da igreja nunca foi o trabalho social. Foi o evangelho. Nós podemos ser socialmente bonzinhos mais que todo mundo. Isso não transforma a sociedade. A única coisa que transforma a sociedade é o evangelho. O social tem que ser fruto de um evangelho bem aplicado, de corações sedentos por amar o próximo, de corações sedentos por transformar a sociedade, de corações sedentos para ser sal e luz. Então, se a igreja não influenciar a sociedade vai influenciar a igreja. Nós não podemos viver. Mas Paulo não estava falando exatamente só para aquela época, ele estava dizendo para nós. E ele diz assim, pelo que Deus também abandonou, para a gente ir para os finalmente, pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. O que é o uso natural, irmãos? O que eles mudaram? O que é esse uso natural que eles mudaram? Este homem com o coração corrompido, faccioso contra Deus. E por mais que enxergou a manifestação do poder eterno de Deus e sua divindade, através da natureza e do sentimento, ele sufocou essa verdade. O que é esse desejo? Primeiro assim, paixões infames. Pelo que Deus os abandonou a paixões infames. Este infames aqui, irmãos, é coisas vergonhosas. Coisas vergonhosas, tá? Paixões vergonhosas. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. O que é o natural que eles mudaram ao contrário à natureza? O natural é o que Deus criou, a forma que Deus estabeleceu, desde lá de Gênesis. Um casamento heterossexual monogâmico. Isso é a forma original que Deus criou lá em Gênesis. Criou o homem, criou a mulher e fez marido e mulher. E é isso. Esta é a forma original que o homem quebrou. Porque até as mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza. Ou seja, as mulheres deixaram de se relacionar com os seus esposos e começaram a se relacionar com outras mulheres.
Natural. É simples. O que é natural? O sentido da raiz semântica dessa palavra de natural não é assim, ó. É uma coisa... Porque às vezes a gente fala assim, natural, isso é natural. É natural, isso é natural. E essa mesma palavra natural, a gente usa para saber de onde que a pessoa é. Se é natural de onde? Uma coisa é natural que é simples e normal, outra coisa é natural da originalidade. Você é natural de onde? Da onde é a sua naturalidade? Ou seja, da onde você nasceu? Da onde é o início? Da onde é o princípio? Isso é o natural. É disso que Paulo está falando. Mudar o natural, ou seja, lá o princípio, o que Deus criou e estabeleceu. Não é que eles mudaram o que era natural, que o desejo da mulher pelo homem era natural e do homem era natural. Natural é de origem, de original. Aí no 27 ele diz assim, e semelhantemente também os varões aqui é homens, né, irmãos? Essas traduções novas, elas, por ser uma linguagem bem atualizada, elas acabam pecando em algumas coisas, porque a aplicação da palavra varões e varoas, ou homem e mulher aqui, era fêmea e macho, não era mulher e homem. Fêmea e macho, porque é a mesma aplicação do original. E Deus criou fêmea e macho. Deus não criou homem e mulher. Deus criou fêmea e macho. Mas aqui a gente até perde um pouco da força original do texto aqui e da liberdade, às vezes, para uma expressão diferente, de homem e mulher, alguma coisa assim. Mas aqui fala assim, semelhante também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, ou seja, o que é natural, o que é original? O homem heterossexual, um relacionamento monogâmico, dentro do casamento, ter relação com a sua esposa. E eles deixaram isso, o natural, a origem, se inflamaram em sua sensualidade um com os outros. Essa palavra inflamaram aqui no original, irmãos, ela é traduzida como um fogo ardente, uma sensação incontrolável. Inflamar, de uma coisa inflamada. Inflamaram, uma coisa que é colocado força todo tempo, fica inflamando, um sentimento que queima uns pelos outros. Inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, varão com varão, ele diz, macho com macho, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa. A palavra torpeza aqui é ato indecente. Ato indecente. Cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Ou seja, o homem mesmo está recebendo o castigo do seu próprio erro. A recompensa daquilo que ele está plantando por se faxiar contra Deus. E qual que eu vejo que é um dos castigos de Deus aqui? É deixar o cidadão, deixar o ser humano, achando que isso é normal, na normalidade. Isso é normal, isso não, isso é normal. Este é o castigo de Deus, ou seja, isso é a recompensa do erro. Esta é a recompensa do erro. Porque não foi falta de avisar. Os homens foram avisados. Cristo veio, trouxe o evangelho para transformar as pessoas, mas eles não quiseram. Então o castigo de Deus é deixar as pessoas no erro, por isso que ele fala, pelo que Deus abandonou, olha aqui, olha o castigo, porque Deus abandonou as paixões infames. Ou seja, é isso que vocês querem, né? Não é isso que vocês desejam, mas é o que vocês querem. Então agora vocês vão ficar... Isso vai ser normal. Vocês vão até criar, e Deus deixou isso se tornar tão normal no coração do homem, que eles até criaram um movimento para isso, ou seja, para criar legislações, para criar inclusões, ou seja, se tornou... Isso é a maior evidência de que Deus entregou mesmo. De tão forte que o movimento é. É o castigo de Deus.
Aí nós falamos da liberação instrutiva, corretiva, punitiva e a sentença final. Só que também, irmãos, não sei se vai dar tempo de eu acabar, eu queria a gente entrar um pouquinho mais nesse assunto, talvez é um tema que não vai conseguir finalizar hoje, mas nós temos também outros fatores que têm potencializado essas questões também. Isso fala muito conosco agora, comigo e com você. A sociedade, tá? A cultura, a educação dos pais também fala muito sobre esse assunto. Porque a sociedade, a cultura e a educação dos pais, eles têm o poder de potencializar esse sentimento que já há dentro das pessoas. Tem pais que não tratam o filho homem como homem, ele trata como menina. E tem pais que tratam a menina como homem. Tem pais, quando eu falo pais, estou falando do homem e da mulher, que ele veste os meninos como meninas e as meninas como menino. A criança só veste roupa ali que parece com homem e eles não têm essa percepção, é tudo normal. Uma das coisas que é um fator gritante hoje é lares disfuncionais. Lares disfuncionais potencializam esses desejos. Por quê? Porque principalmente em crianças, ela tem o período da sua formação cognitiva, intelectual, da sua identidade. Ela tem. E lares desestabilizados, desestruturados, eles falam muito a este respeito. Muito, muito, muito. Nós temos vários exemplos, irmãos, disso. Fora as mídias sociais, as tendências, tudo vai dizendo, vai colocando para fora esse desejo infame. Mas os lares disfuncionais é o que mais nós vemos assim com clareza. O que é um lar disfuncional, irmãos? O que é um lar disfuncional? Onde o homem e a mulher praticamente trocam as suas funções. Isso é um lar disfuncional. Eles não funcionam cada um dentro do seu papel. Isso comunica muito. Às vezes o filho cresce sem uma referência de pai, só tem referência de mãe. O dia das mães na escola, as mães estão lá, né? Aí dia dos pais, as mães estão lá também. Não tem nem lugar para os pais sentar. Já começa lá no começo, né? Com as mulheres. A mulher fica grávida, aí quando ela vai ganhar neném, é a vizinha que leva no hospital, uma mulher. Chega lá, a recepcionista é uma mulher, a enfermeira é uma mulher e a médica que faz o parto é uma mulher. Aí ela volta para casa, ela é amamentada pela mulher. Aí depois ela é criada com a avó, que é uma mulher. Aí depois ela vai para a igreja e ela vai pedir conselho, ela pede conselho para uma pastora. Aí quando ela vai casar, a pastora faz o casamento dela. É tudo uma disfuncionalidade desde o princípio, irmãos. Isso são comunicações visuais que alimentam o cognitivo da personalidade da criança. As mulheres têm que respeitar a função das mulheres e os homens dos homens, cara. Eu estou falando isso porque às vezes eu vou na reunião aqui no colégio, aqui, não dá nem vontade de ir. Dia dos pais tem mais mães do que pais. Aí os filhos, homens, olham e falam, cadê meu pai? Não está. As mulheres falam assim, a referência para mim não é o homem, é a mulher. Quando ela cresce, sabe o que ela quer? Ela quer se relacionar com a mulher, não com o homem, porque ela não tem a figura do homem. O pai e a mãe é uma figura, é uma comunicação de um relacionamento natural e genuíno de um homem e de uma mulher. Cada um na sua função, o homem provedor, a mulher que cuida do lar. Não, mas a mulher quer educar,
A mulher quer trocar. E isso, irmãos, não é porque a mulher ela quer fazer tudo. É porque os homens são frouxos. Porque os homens não sabem governar a sua casa. Os homens não têm espaço, muitas mulheres não dão espaço para os pais jogar uma bola com o filho, para o pai levar o filho no futebol sozinho, para o pai levar o filho na escola. O moleque que cai não deixa nem chorar, não deixa levantar, já vai lá. E o moleque começa a estar no meio das crianças ali, está no meio das crianças, qualquer discussãozinha já vai lá, briga com os filhos dos outros e protege o bebezinho. Você está criando um homem sem personalidade de homem. Caiu, levanta. Brigou lá, resolve lá entre vocês, criança. Resolve lá. Você tem que saber resolver. A criança já tem que ser ensinada. Resolve lá. Se você vai perdoar, se você está errado, se você está certo. Não, a mãe chega lá, protege o bebezinho e coloca o culpado nos outros. Ou seja, que figura de homem está criando? E quando essa mãe não estiver presente, aí sabe o que vai acontecer? Ele vai perder a referência do que é natural. Por isso, irmãos, que quando nós vamos lá para 1 Coríntios, é 1 Coríntios, 2 Coríntios, nem lembro mais, 1 Coríntios 6, abre lá 6, pode já deixar aberto, depois nós vamos falar um pouco isso aí rapidão. Paulo fala dos afeminados. Ele fala de duas categorias, sodomitas, que são os homossexuais, e fala de afeminados. O que são os afeminados? São os homens, irmãos, que deturparam a característica original de homem, que se veste como mulher, que fala como mulher, que age como mulher, que tem papel de mulher. Esses são os afeminados. Sodomitas são aqueles que praticam o ato homossexual, mas o afeminado é aqueles que, por algum motivo, eles deixaram a figura do homem. Porque toda vez que nós descaracterizamos, seja o que for, irmãos, todas as vezes que nós descaracterizamos o que Deus criou, a originalidade, nós estamos quebrando o que é natural e esfaxeando com Deus. Ou seja, Deus criou o homem, imagem e sua semelhança. Aí o homem pega o homem que é criado em imagem e semelhança e distorce aquilo ali. Facção contra Deus, isso levanta a ira de Deus. O evangelho verdadeiro, natural, o homem distorce. O ato sexual, o homem distorce. O amor, o homem distorce. A misericórdia, o homem distorce. Tudo o homem tem distorcido o que é natural. Tudo. Tudo. Às vezes você fala assim, meu Deus, mas para que Deus vai mandar um afeminado para o inferno? O que a pessoa faz de mal só porque ele tem jeito feminino e ele é masculino? Eu também, vou ser bem sincero, eu também não vejo motivo também para mandar ninguém para o inferno por causa disso. Mas eu não sou Deus, né? Se eu fosse, eu também acho que não. Qual que é o problema? Tem gente que tem coisa que faz coisas muito, vamos dizer, piores, talvez, mas igual eu falei, Deus não precisa da minha opinião. Ele não precisa. E semelhantemente também os varões, aqui varões, homens, abre lá, eu estou lendo a mesma coisa, gente, eu falei, não é possível. Abre 1 Coríntios lá, 6, vamos ler rapidão. Seis, 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Próximo. Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Sodomita é uma coisa, efeminados são outra. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O que eu quero dizer com esse texto aqui? Baseado em tudo que nós falamos, o evangelho é a cura para isso. Não é um ato imperdoável.
só o homem voltar para Cristo. O evangelho é o poder de Deus para salvar as pessoas. Por isso que eu falo que a igreja de hoje ela é homofóbica. Ela é homofóbica mesmo. Sabe por quê? Porque ela quer se esconder atrás de um erro dela. Quando ela trocou a doutrina por eventos, ela trocou a doutrina por sentimentos, ela trocou o relacionamento original por coisa do homem e se tornou no que deu, agora ela quer se esconder atrás do erro dela, aceitando todas essas outras coisas e punindo essas pessoas que têm esses sentimentos e práticas desse jeito. E aqui esse texto nos mostra que está tudo na mesma prateleira. Não é porque Paulo deu uma ênfase nesse texto, é algo imperdoável. Não, a Bíblia não nos relata isso aqui como um pecado imperdoável. Não, não é isso. Da mesma forma que tem a sua punição, os avarentos também vão ter, os bêbados, os maldizentes. Olha aqui, olha irmãos, olha aqui. A igreja está cheia de pessoas que falam mal dos outros. Cheio. Mas ela, para santificar, sabe o que ela faz? Ela coloca só nas costas dessa galera. A Bíblia não nos dá respaldo para nós aceitarmos, para nós darmos liberdade à teologia para incluir isso como uma verdade. Ela não nos dá respaldo para isso, mas ela nos dá respaldo para amar a pessoa. Ela dá-nos respaldo. Sabe por quê? Porque isso é perdoável, porque isso tem remédio. Cristo, o evangelho verdadeiro, é o remédio para esse sentimento, essa rebeldia do homem. Você sabe por que cada vez mais, gente, isso vem aumentando? Porque assim, a família exclui, os amigos excluem e a igreja exclui. Aí sabe o que acontece? O mundo abraça. Aonde eles são excluídos, o mundo abraça. Como que vai resolver? Vai resolver como? A família tinha que abraçar, não abraça. A igreja tinha que ensinar, não ensina. Aí sabe o que faz? O mundo fala, não, vem cá que você está no lugar certo. Por isso que cada vez mais isso se potencializa. Cada vez mais. Então, irmãos, nós vamos lidar com muitas questões desse jeito aí. Nós vamos lidar no decorrer da nossa vida. O dia que você tiver a oportunidade de aconselhar um pai, ou seja você mesmo, que esteja nessa situação, à luz das Escrituras, você vai aconselhar da seguinte forma: não exclua seu filho, ame seu filho, você continua sendo pai, você continua sendo mãe. Aceitar é uma coisa, regra é regra. Aceitar é uma coisa, agora excluir é outra. Faça diferente do que o mundo tem feito. Faça diferente do que muita gente tem feito. Não exclua. Não exclua. Sabe por quê, irmãos? Porque eu vou falar de mim, mas talvez você. Tem coisas que eu fazia, eu tenho até vergonha de falar aqui. Vergonha de falar. Tem coisas que eu fazia que eu tenho vergonha de falar. E se eu der oportunidade para vocês, eu tenho certeza que vocês vão falar a mesma coisa. Sabe o que aconteceu? Minha mãe nunca desistiu de mim. Meu pai nunca desistiu de mim. Minha mãe sempre orou por mim. Meu pai sempre orou por mim. E hoje eu estou aqui. Então, aonde a sociedade dizia que eu não tinha jeito, meu pai e minha mãe acreditavam que tinha jeito, mesmo não aceitando o que eu fazia. Mesmo não aceitando os meus atos. Aceitar é uma coisa, abandonar é outra. Eu tinha parente meu, a Daiane aqui, a prova, minha esposa, que as pessoas chegavam e falavam, Daiane, não se relacione com ele, isso aí não vai valer nada, isso vai ser uma tranqueira, isso não vai prestar para nada, isso não vai passar dos 18 anos. E você sabe o que minha mãe fazia? Minha mãe falava, eu coloquei seu nome de José. Ela falava, é por causa do José da Bíblia mesmo. Falava.
Ela falava, você vai ter a sabedoria de José. Você vai ter o coração de José. Você vai perdoar pessoas que os abandonou. Você vai perdoar pessoas que o deixaram para trás. As pessoas vão dizer que você não vai ser nada. As pessoas vão dizer que você não vai conseguir nada. Minha mãe falava para mim. Minha mãe orava por mim, onde os meus parentes, onde a sociedade me excluía, meu pai e minha mãe me incluía. E hoje eu estou aqui. Então, irmãos, os pais não podem abandonar os seus filhos por causa de um pensamento e de uma cultura religiosa imbecil, falível, que nós temos nos dias de hoje. Porque se você não orar pelo seu filho, ninguém mais vai orar. Se você não abraçar seu filho, ninguém mais vai abraçar. E talvez um dia, irmãos, ela vai dizer, ele vai dizer, eu estou aqui. Porque quando a igreja me excluiu, quando a sociedade me excluiu, meu pai e minha mãe me incluiu. Isso é a luz das Escrituras. Isso não é o que eu acho. Você sabe por quê, irmãos? Porque vai ter gente, talvez no nosso meio, talvez nós já se relacionamos com essas pessoas que tem um sentimento homoafetivo, que tem desejo por outro homem, mulher por outra mulher, que vão conviver conosco, vão para o céu. Sabe por quê? Porque o Evangelho suprime esse desejo maligno do coração e elas vão para o céu, porque a tentação é uma coisa, o pecado é outra. Todos nós somos tentados em alguma área. Alguns homoafetivos, outros na bebida, na pornografia, no vício. Ser tentado é uma coisa. Muita gente vai para o céu sendo tentado. O problema é a pessoa não ter nada que faz com que essa tentação morra. E essa tentação não morrendo, ela cresce. Ela cresce. Ela vira pensamento, daqui a pouco ela vira prática, daqui a pouco ela vira iniquidade. Ou seja, eu sei que é errado, mas eu não consigo deixar de fazer. Tentação não é pecado. E muita gente no nosso meio já passou e pode passar. Vão morrer perto de nós, vão para o céu, sendo tentado por algum desejo. Tem vários aqui, ó. Tem vários. Idolatria, adúlteros, efeminados, os sodomitas, os avarentos, que hoje é o que mais tem, os bêbados, os maldizentes, isso aqui nem se fala. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Esse daqui, Paulo deixa bem claro, é os que praticam. Ele deixa bem claro, os que praticam. Não é os que um dia tiveram esse sentimento. Porque lá em Efésios fala que a evidência do Espírito Santo, de sermos cheios do Espírito Santo, ele diz lá, o que mentia para de mentir, o que roubava para de roubar, antes trabalha para ajudar os outros. Tentação, sentimento não é pecado. Pecado é nós não escutarmos e se relacionarmos com o Evangelho transformador. Transformador. Que segura o âmbito desse coração. Que Paulo diz aqui, ó. As concupiscências do seu coração, as paixões infames. O Evangelho verdadeiro. Por isso que nós nunca vamos negociar o verdadeiro do Evangelho. Quem quer, quer. Quem não quer, a porta da casa, como que é que fala? É serventia. A porta da rua é serventia da casa. Só tem um critério para as pessoas permanecerem aqui na igreja. Só um. Talvez seja a igreja que menos critério tem. Pessoa aceitar o Evangelho. O resto ela pode ser o que for. Se ela aceitar o Evangelho que nós pregamos aqui, ela pode ficar. Se ela não aceitar, é melhor ela ir para outro lugar. Ela pode beber? Ela pode chegar bebendo. Pode fumar? Ela pode chegar fumando. Pode chegar com sentimento homoafetivo? Pode chegar. Sabe por que eu falo isso? Porque eu confio no Evangelho. Se nós não negociarmos o princípio, irmãos,
nós vamos ver o trabalhar do Espírito Santo, a evidência do Evangelho verdadeiro. O que nós não podemos negociar é o princípio. E é o que acontece. As pessoas trocam o princípio por igrejas cheias. Igrejas cheias não transformam ninguém. Nós não negociamos. A pessoa pode não gostar de mim, não gostar da minha família, não gostar do jeito que eu falo, achar eu chato. Qualquer coisa, irmãos, pode achar. Não gostar de nada, da cor da igreja, do jeito que fala, mas se a pessoa gostar do Evangelho, ela pode ficar e vai ser bem aceita. Coloque de pé, por gentileza. Perdoa por causa do horário que eu já acabei para nós não perdermos o feeling. Semana passada nós já passamos por outra coisa. Senão, às vezes a gente ia perder o feeling. Então, demos uma esticadinha. Eu acredito que é bom para todo mundo, irmãos. É bom para todo mundo. Para você refletir. Às vezes, alguma atitude que você já teve ou que você pode ter com você mesmo ou com alguém próximo de você. Nós estamos respaldados pela Escritura. Nós estamos respaldados por um evangelho verdadeiro. Leve em consideração tudo que nós falamos. A cultura, a sociedade, o lar. Estruture o lar, irmãos. Uma das estratégias de Satanás hoje é de estruturar o lar. Desestruturar o lar, sabe o que é? Desconfigurar a criação original do lar. Desfuncionalizar, funções totalmente alteradas, onde as crianças não têm referência. Não tem referência. Ore pelo seu filho. Ore pelo seu filho. Pague um preço pelo seu filho, de levar ele para a igreja, de ele aprender o evangelho, de falar não para ele, de ensinar e de criar características de homem e características de mulher. Se você tem filha, coloque ela para lavar a louça. Se você tem filho homem, coloque ele para ajudar você a lavar o carro. Coloque ele para ajudar a fazer as coisas de casa. Deixa ele cair, deixa ele chorar, deixa ele levantar sozinho. Fale um não para ele, já para ensinar ele que na vida nós vamos escutar não. Mostre o seu papel de homem, mostre o seu papel de mulher, mostre. Começa na nossa casa, irmãos. A família é a base, uma família destruída faz igreja destruída. Uma família estruturada é uma igreja estruturada. A família é a base de tudo, por isso que Satanás quer atingir a família. E nós precisamos ter responsabilidade e levar. E uma coisa você coloca no seu coração para finalizar. O Evangelho é um remédio para isso, irmãos. O Evangelho é um remédio para isso. Todas as vezes que você for lidar com a situação, com a pessoa, ou com um menino ou com uma menina, com esses sentimentos, seu papel não é dizer qual sexo ele deve gostar. Foi para isso que Jesus nos chamou. Seu papel não é dizer em quem ele tem que gostar, o seu papel é dizer em quem ele precisa confiar. Quem criou a natureza? Quem está por trás do que é natural? A palavra diz para nós irmos e ensinarmos a guardar tudo aquilo que Cristo ensinou. Sabe por que muitas das vezes a gente perde a batalha? Porque antes de ensinar a pessoa o Evangelho e o Evangelho transforma, nós queremos mudar a pessoa na marra. Nós queremos colocar de goela para baixo e nós não vamos conseguir. O único poder aqui é o poder de Deus evidenciado sobre o Evangelho. Nós não vamos. Fale de Jesus, fale do amor de Jesus, fale da misericórdia de Jesus, fale do temor de Jesus, da ira de Jesus, da ira de Deus, fale disso. Fale disso e deixe que o Evangelho transforme. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação do povo. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por mais esse tempo, Senhor. Que o Senhor nos concede de aprendizado da Tua palavra. A luz das Escrituras, como é edificante. Consola o nosso coração, nos dá força, estratégia e sabedoria para lidarmos com situações, Pai, tão peculiares como essa que nós temos vivido, Pai. Mas a Tua palavra não volta vazia, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é mais cortante do que faca de 2 gumes, Pai, ela é transformadora, ela transformou a minha vida, ela transformou a minha família, e esses erros são perdoáveis, Cristo está pronto para perdoar. Obrigado, Senhor, porque nós não vamos confiar no que a sociedade fala, nós vamos confiar no que a Tua palavra diz. Nós vamos viver de tudo que o Senhor diz, não de conceitos e preceitos que a sociedade cria.
Obrigado, Pai, nós te amamos, te adoramos. Não deixe que nada nos tire da tua presença. Não deixe que nada nos tire dos seus caminhos. Leve o teu povo debaixo da tua proteção. Dá um resto de semana abençoado, Pai. E domingo nós estaremos aqui como igreja, cultuando, adorando ao Senhor, entregando o nosso melhor culto, porque o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Amém e amém. Aplauda o Senhor, irmãos, porque Ele merece. Porque Ele merece. Deus abençoe. Eu nunca peço perdão do horário, mas hoje eu vou pedir, tá, irmãos? Eu nunca peço mesmo, verdade. Nunca peço perdão do horário, mas hoje eu vou pedir, perdoa o horário por ser dia de semana, mas eu queria encerrar esse assunto para não ficar. E se você não gostar, você fala com Jesus.